citar um hadith do companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna as-sidq, a veracidade, a pessoa que fala a verdade, yahdi ila al-birr, ele te encaminha para a lealdade, te encaminha para o bem. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, e a lealdade ela te encaminha para o paraíso. Wa inna ar-rajula la yasduq, o homem ele fala a verdade, ou a pessoa ele insiste em falar sempre a verdade, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, até que ele for escrito perante Allah subhanahu wa ta'ala como uma pessoa verídica. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam complementou dizendo: wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, e a mentira ela encaminha para a deslealdade, para a pessoa que se desvia, para o desvio. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur, para o desvio. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, e a deslealdade e o desvio ele te encaminha para o fogo do inferno, para o castigo. Thumma qal, ele disse também, e a pessoa mente e insiste na mentira até que ele seja escrito perante Allah subhanahu wa ta'ala como um mentiroso. E assim o Islã ele nos ensina uma questão importante, que na nossa vida sempre nós deveremos ser verídicos e nunca mentirmos em nenhuma situação da nossa vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ensinava aos seus companheiros a serem pessoas verdadeiras, a falarem sempre a verdade. Uma mulher que veio estava perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava chamando o filho dela e dizendo para ele: venha que eu irei te dar. E ela segurou a mão dela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: que você daria para ele se ele viesse? Ela disse: uma tâmara. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se você não tivesse nada na sua mão para dar para ele, isso seria considerado uma mentira perante Allah subhanahu wa ta'ala. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que nos mínimos detalhes da nossa vida nós deveremos ser verdadeiros, falarmos a verdade. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que os sinais dos hipócritas são 3. Um deles, quando a pessoa fala, quando o hipócrita fala, ele mente. E por isso que nós deveremos nos afastar sempre da mentira, porque a mentira ela nos leva para o caminho do castigo, e esse castigo ele será nesse mundo e no outro mundo, diferente da verdade. O caminho da verdade ele sempre te leva para a tranquilidade nesse mundo e no outro mundo. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse nas qualidades do crente, quando perguntaram: o crente ele pode ser uma pessoa avareza, uma pessoa pão dura? Ele disse: talvez. Disseram: o crente ele pode às vezes ser uma pessoa que seria medroso, que ele não é uma pessoa corajosa? Ele falou: pode ser. E citaram algumas das qualidades e depois disseram: o crente ele pode ser uma pessoa que mente? Ele disse: não. Ele pode ter todos os defeitos, só que a mentira é distante do crente. Por isso que nós deveremos sempre falarmos a verdade, porque a verdade ela constrói o bem dentro do seu coração, diferente da mentira, mesmo que for pouca, ela vai construindo uma barreira no seu coração que te afasta de Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que sempre estejamos no caminho de Allah para que Ele nos encaminhe para aquilo que é benéfico nessa vida e na outra vida. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.